MMA Profissional, mais uma aula do método acelerador de carreira. Dentro dessa aula, porque eu vou querer saber em qual atleta você vai apostar. Onde você colocaria o seu dinheiro? Se nós fôssemos fazer uma aposta de qual dos dois vai vencer essa luta, essa batalha. Por que MMA profissional? Dentro do mundo corporativo, sempre existe uma grande batalha. E para vencer essa batalha, você precisa de estratégia. Nada diferente da batalha que acontece dentro de um octógono, quando dois atletas de MMA, que é a mistura das artes, o mix de artes marciais, eles vão se confrontar. E aqui, nessa aula, nós vamos ter 4 lutas. Eu, junto com vocês, nós vamos avaliar e eu vou querer saber a opinião de vocês nos comentários. Quem que vai vencer cada luta, quem que vence cada luta, por que que vence cada luta. Percebam, esse exercício de vocês colocarem aqui nos comentários, o entendimento de vocês sobre essa aula vai consolidar esse aprendizado. Nós precisamos aprender a aprender. Então, no final dessa aula ou até no meio da aula, dá um pause, vai lá nos comentários e fala, poxa, já aprendi isso daqui, entendi que esse é o atleta que vai ganhar por conta disso, disso e disso. Eu vou trazer para vocês, como eu falei, 4 lutas, são 4 combates, mas nada mais é do que essa batalha, essa guerra dentro do ambiente corporativo que você só vai vencer se você tiver a estratégia correta. Nada diferente do que acontece no octógono. Beleza? Vamos lá. Vamos para as lutas. Eu vou apresentar os atletas aqui, igual o camarada quando ele vai apresentar a luta, né? Ele pega o... Peraí que eu vou pegar o microfone para ficar mais... Ele pega o microfone e ele fala assim, ó. It's time! Não é assim? Se for aqui no Brasil, é senhoras e senhores! E ele começa a apresentar os atletas que vão lutar esse combate. E ele começa a falar o cartel do atleta, quantas lutas ele fez, venceu quantas, perdeu quantas empatou, quais foram por nocaute, quais são as habilidades desse atleta. E ali, os apostadores, já com base nessas informações, históricos, evidências e também fazendo uma leitura ali de comunicação não verbal, eles abrem as apostas e os apostadores começam a colocar grana. Eu vou apresentar para vocês agora o primeiro atleta desse combate, que é o profissional cumpridor de tarefas. Vamos para as habilidades e as ferramentas que ele vai ter para combater nesse MMA profissional. O profissional cumpridor de tarefas, ele espera ser mandado, ou seja, se o gestor não delega nada, se o gestor não está acompanhando ali, dizendo o que ele tem que fazer ou o que ele não tem que fazer, ele não faz nada. Ele só fica esperando ali o horário dele de ir embora, porque ele é muito bom em cumprir tarefas. Ele segue o escopo à risca. Como assim, Marcelo? Ele segue o escopo à risca. Sabe o job description? Ou seja, descrição do seu trabalho, das suas atividades? Pois é, ele não faz nada mais e nada menos. Ele faz exatamente o que está sendo pedido. Ele não procura fazer nada mais, mas ele faz o que está sendo pedido, somente. Ele diz, já fiz a minha parte, ó, tira o corpo dele, tira o corpo fora, sai da responsabilidade. Ele entrega as atividades sem revisar. Como ele cumpre tarefas, ele faz o gestor delegou, ele faz do jeito dele, sem revisar, ele entrega essa tarefa. Evita conflitos e decisões. Como ele só cumpre tarefas, ele prefere evitar conflitos, prefere não tomar decisões, espera que o outro tome por ele. Ele foca em parecer ocupado. Não sei por que eu ainda tô com esse microfone aqui. Ai, meu Deus. Sabe aquele profissional que você entra na sala, ele aparenta estar muito ocupado, fazendo muitas coisas, mas na verdade ele está no Netflix. Mas na verdade ele está assistindo uma série. Na verdade ele está jogando um joguinho, mas ele aparenta estar muito ocupado. Aí ele muda a tela, aparece numa planilha, mas ele aparenta, ele gosta de mostrar para as pessoas que ele está muito ocupado. E esse profissional que só cumpre tarefas, ele cumpre prazo, mas não entende de impacto. Qual impacto aquela atividade vai ter. Mas ele está ali cumprindo prazos. Esse atleta, esse profissional, vai lutar contra o profissional resolvedor de problemas. Prestem atenção nas características desse atleta. Falei para vocês, o camarada que cumpre as tarefas. Ele cumpre as tarefas. Tá tudo certo? O profissional que é resolvedor de problemas, ele se antecipa aos gargalos, ele se antecipa aos problemas. Ele sabe que vai dar ruim daqui a alguns dias, da forma como está acontecendo. Ele vai lá e se antecipa, porque ele tem experiência, ele tem uma visão não somente de fazer o que foi passado para ele. Às vezes, essa antecipação em relação aos gargalos,
é referente a uma outra área, é referente a uma outra atividade, mas que se parar, que se der ruim, vai impactar no trabalho dele, então ele se antecipa aos gargalos. Esse profissional que resolve problemas, ele entende o objetivo antes de agir. Antes dele tomar uma decisão ou antes dele se movimentar, ele sabe qual é o objetivo. Poxa, sabe lá a primeira lei de guerra? Tenha iniciativa, pois não receberás ordens para todas as situações. Tenha em vista o objetivo final. Ele entende o objetivo antes de agir. Questiona o que não faz sentido. Às vezes o gestor delega uma atividade ou tem determinada atividade que já está sendo feita há muito tempo, e aí colocam ele para fazer, mas ele consegue olhar para aquela atividade e ver assim, poxa, ele questiona, né? Ele é crítico. Isso daqui não está mais fazendo sentido. Poderia ser feito de uma outra forma, muito mais rápido, e iria ocupar menos pessoas, e o resultado ia ser maior. Ele questiona com cautela, com prudência, de forma leve, sem atacar. Senhores, é estratégia. O mundo corporativo, você precisa ser estratégico. Se você não for estratégico, você vai perder essa batalha. Vamos lá. Entrega com contexto e critério. Assume responsabilidades até o fim. Ele não terceiriza a responsabilidade. O profissional que resolve problemas, última habilidade dele, senhoras e senhores, corrige o que está errado, mesmo fora do seu escopo, que foi o que eu falei ainda há pouco. Então, existindo um combate entre esses dois profissionais, em qual dos dois profissionais você colocaria a sua grana? Onde você investiria? Porque no final das contas, o dono da empresa, o empresário, o gestor, ele faz essa aposta em você. Ele coloca uma grana em você. Ele aposta que você vai ter essas habilidades aqui e que você vai ganhar a luta. Mas, se você estivesse no lugar do gestor, do empresário, em qual dos dois você colocaria a sua grana? Durante essa luta aqui, você se identificou com alguma dessas habilidades? Eu não vou citar aqui, não vou falar qualidade nem defeito. Você se viu em uma dessas habilidades? Se sim, digita aqui embaixo. Poxa, Marcelo, eu faço isso. Tô fazendo errado. Entendi que eu tenho que fazer de outra forma. Marcelo, entendi nessa aula aqui que fazer só o previsto, só o que é pedido, só o básico, que existem dois tipos de profissionais que não crescem. É aqueles que não fazem o que é pedido e os que só fazem o que é pedido. Vamos seguir. Quem vai ganhar esse combate, vou deixar com vocês nos comentários. Vocês vão colocar nos comentários aqui. Pra mim, a visão aqui é bem óbvia, né? Mas eu quero que vocês coloquem nos comentários. Poxa, Marcelo, naquela luta lá, o profissional que cumpre tarefas é o que vence, ou ele vence o resolvedor de problemas, ou é o resolvedor de problemas que vence o cumpridor de tarefas. Coloca aqui nos comentários quem você acha que vence essa luta. Vamos para o segundo combate. Senhoras e senhores, a próxima luta, extremamente emocionante. Preparem, senta na cadeira, segura o coração. Essa luta ela é emocionante. Primeiro profissional que vai subir no octógono, que vai enfrentar o seu desafiante, é o profissional que diz: não é a minha função, isso não é a minha função. Esse é o primeiro atleta que sobe no octógono. E esse atleta ele sobe com essas habilidades. Prestem atenção nas habilidades desse atleta, desse profissional. Esse profissional que fala, não é minha função, ele se protege atrás do cargo. Usa a descrição da vaga como escudo. Já anda com a descrição da vaga no bolso. Ó, isso daqui, não fui contratado para fazer isso não, hein? Olha o desvio de função, olha o processo. Quer ganhar o processo ou quer ganhar a promoção? Quer ganhar o processo ou quer ganhar o crescimento profissional? Quer ganhar o processo ou quer ganhar legado, autoridade? Quer ganhar desenvolvimento, crescimento, musculatura como profissional? Porque no final das contas, não é pra você. Quem lidera a sua carreira é você. Você não trabalha pra ninguém, você trabalha pra você. Enquanto você não entender isso, você não vai crescer profissionalmente. Escreve o que eu tô falando, isso dói, é duro. Ah, Marcelo, mas meu chefe me suga, meu chefe isso, meu chefe aquilo. Enquanto você estiver pensando assim, confia, acredita, você não vai crescer. Quando você mudar essa forma de enxergar que você trabalha pra você, que é o teu crescimento profissional, meu irmão, já era. Vamos lá. O atleta que diz, não é minha função, também tem como habilidade, trabalha para cumprir, não para construir. Esse profissional aqui, esse atleta, ele fecha os olhos pro que está dando errado. Tá dando errado ou tá dando certo, ele, opa, tá dando errado ali, ele passa, isso não é minha função. Se limita ao que foi mandado fazer. Evita envolvimento com problemas dos outros, que na verdade o problema é da empresa. O problema não é do outro, é da empresa. E se eu estou jogando o jogo junto com essa empresa, é uma troca mútua, eu estou diretamente focado ali no meu crescimento, no meu desenvolvimento profissional, eu olho o problema, opa, me daqui que eu resolvo. Problema, me daqui que eu resolvo. Problema, opa, me daqui que eu resolvo. Cada problema que você se coloca à disposição ali para fazer, para resolver,
Você desenvolve e ganha mais repertório. E a tua visibilidade dentro da empresa vai lá pra cima. Ah, Marcelo, mas se eu for resolver todos os problemas assim, sempre vão ficar me sobrecarregando, vão me dar todos os problemas. Te sobrecarregar é te promover para um cargo de gestão, de confiança, que você vai ter mais responsabilidade, porque se for isso, o aumento salarial ele tá lá, não tá em fazer o mesmo, em trabalhar para cumprir, não para construir. O aumento de salário, a promoção, não tá em quem se limita ao que foi mandado fazer. O aumento de salário, outra habilidade, evita envolvimento com os O aumento de salário não tá aqui, nem de promoção. Quem evita o envolvimento com o problema dos outros. O aumento de salário, ele não tá aqui, ó. Vê a empresa como deles, não como nossa. É extremamente importante tomar nota, anotar essas habilidades, que não é para vocês fazerem isso, tá? O outro atleta, senhoras e senhores, é o funcionário que intraempreende, é aquele camarada intraempreendedor, que ele tem muita vontade de ter a empresa dele, de ter um dia o MMA dele, mas ele sabe que antes de empreender, ele precisa intraempreender. Então esse profissional, esse atleta, ele vê um problema e age. Ele olhou o problema, ele age. Se importa com o todo, não só com o próprio quadrado. Assume como se fosse dono, mesmo não sendo. Ah, a empresa não é minha, eu vou encher aqui o dinheiro do dono da empresa. Tá errado, tá errado. É a sua carreira profissional. Ou você não quer ser promovido? Não quer crescer na carreira? Quer ganhar mais? Amplia o impacto do que faz, mesmo sem ser cobrado. Esse profissional intraempreendedor, ele não espera uma cobrança, ele não espera um direcionamento, ele amplia o impacto do que ele faz mesmo sem ser cobrado. Sabe por quê? Eu tô dando um nome para esse atleta de intraempreendedor, porque quando você decidir empreender, você abrir a sua própria empresa, deixa eu contar uma coisa para você. Vou falar bem aqui pertinho do microfone. Ó, quando você abrir a sua empresa, você não vai ter ninguém falando pra você o que você deve e o que você não deve fazer. Você que vai ter que fazer sozinho, sozinha. Você não vai ter ninguém te cobrando não, só os clientes. E cliente cobra, viu? Muito. Você não vai ter chefe, você vai ser seu chefe. E se você não intraempreender, não tiver autogoverno, autoliderança, você vai quebrar. Porque você vai ficar esperando quem vir te falar o que você deve fazer. Eu tô orientando você aqui, mas abriu a empresa é sua. Eu posso te orientar, te dar o direcionamento correto. Mas quem faz é você que faz. Então, esse profissional aqui, o intraempreendedor, esse atleta, ele não espera ser cobrado. Ele se envolve porque entende que o resultado final depende de todos. Cuida como se tivesse o sobrenome da empresa. Puxa a responsabilidade para si e lidera, última habilidade dele, lidera sem cargo de liderança. Ele lidera sem cargo de liderança. Ele não tem um cargo de liderança. Ele lidera sem um cargo. Esse é o intraempreendedor, porque quando ele tiver a empresa dele, se o objetivo dele for empreender, ele vai precisar ter essa habilidade. E aí, senhoras e senhores, em qual desses dois vocês colocariam a grana, a aposta? Eu colocaria a minha grana no intraempreendedor. E colocar a grana é contratar. Essa aposta, como se fosse no MA, é promover, dar um aumento. Ai, Marcelo, mas eu faço tudo isso. Eu não sei mais o que eu faço, meu Deus. Faço tudo isso e não sou reconhecido, não sou promovido. Saia dessa empresa. Tenho certeza absoluta que em outro lugar você vai ser. Se você faz tudo isso e você não está sendo reconhecido, você é uma joia rara. Vá para outra empresa. Busque uma recolocação no mercado. Como que eu faço isso? Nós temos um módulo que eu vou ensinar como que vocês conseguem fazer essa transição, essa saída de uma empresa para outra de uma forma estratégica. Senão vocês vão penar também. Vai querer trocar um inferno conhecido por um inferno desconhecido? Vai dar ruim. Tem que ter uma estratégia. Beleza? Vamos seguir para o terceiro combate. Profissional que espera recompensa versus profissional que constrói valor. Senhoras e senhores, chama agora para o octógono o profissional que espera a recompensa. Quais são as habilidades desse profissional, desse atleta que está indo para esse combate? Esse atleta, ele tem as seguintes habilidades, senhoras e senhores. Só se esforça quando tem bônus na mesa. Se não tem bônus, não tem esforço. Se não tem premiação, não tem esforço. Se não tem um mimo, um presentinho, não tem esforço. Segunda habilidade, faz o mínimo e cobra como se fosse o máximo. Ele entrega o mínimo, o escopo e cobra direitos como se estivesse fazendo o máximo, mas está fazendo apenas o mínimo. Reclama mais do que contribui. Mede tudo pelo que ganha, nunca pelo que gera. Só vai fazer se receber algo a mais. Só vai fazer tal coisa se tiver uma promoção. Tudo é condicionado. Age como se a empresa devesse algo para ele. Você conhece alguém assim? Você trabalha com alguém assim? Você já trabalhou com alguém assim? Coloca aqui nos comentários para mim. Marcelo, já. Esse tipo de profissional é tóxico, suga a energia do ambiente, parece um vampiro. E o pior
é que esse perfil aqui, dentro de uma empresa, ó, cuidado, se você tá me ouvindo aqui, você trabalha em uma empresa, você quer empreender e você dá ouvido para esse tipo de profissional aqui, cuidado para um profissional desse não aparecer na tua empresa quando você estiver empreendendo. Porque pela narrativa dele, ele consegue levar uma galera. Olha aqui, ó, mede tudo pelo que ganha, nunca pelo que gera. Ele reclama mais do que contribui. Nessa reclamação aqui, ele coloca o que tá aqui em cima, ó. Só se esforça quando tem bônus na mesa. Ele faz o mínimo e reclama como se fosse o máximo. Esse camarada aqui, que age como se a empresa devesse algo pra ele, ele consegue contaminar as outras pessoas com uma narrativa bonita, romântica, emocionante. Quando você olha, parece que ele consegue, porque é mais fácil, né? Puxar pro não trabalho, pra reclamação, que reclamar é fácil, muito fácil. Você fazer só o mínimo e pensar que você tá fazendo o máximo também é fácil. Essa narrativa de cuidado, se você trabalha com pessoas, tem uma pessoa do seu ladinho que faz isso, ó, você tem que fazer, ó, se afastar, se afaste pro seu bem. Depois não vai falar que tio Marcelo não avisou. Se afaste. Vive esperando reconhecimento, mas entrega pouco impacto. Sabe aquela pessoa que, ai, poxa, eu não fui reconhecido. Ah, meu amigo, minha amiga, diz pra mim, você um dia já deu seu lugar na empresa, foi reconhecido, subiu lá como destaque, apareceu como destaque, ganhou uma premiação, ganhou um bônus e teve alguém que foi por trás e falou, ah, fulano não merecia, quem merecia era eu. Porque só fulano é reconhecido, só o chefe só reconhece fulana, tem alguma coisa aí. Aí, ó, essa conversa, olha como ela é doce, essa conversa, olha como ela é macia. Se você não estiver vigiando, não estiver atento, não estiver atenta, essa conversa vai entrar no teu ouvido como se fosse uma música e tu acaba comprando essa história errada, ao invés de fazer aquilo que tem que ser feito. E você já pode ter sofrido desse tipo de falácia, de fofoca. Aí você olha pra pessoa e fala assim, esse bicho não faz nada aqui, essa menina não faz nada aqui, tá reclamando do quê? Me mato de trabalhar, já aumentei o faturamento da empresa, tenho que ser reconhecido sim. Ah, tô dizendo. Mas as outras pessoas, que não foram reconhecidas também, acabam comprando essa narrativa. Se afaste. Ó, isso aqui, ó, esse barulhinho é música pro meu ouvido. Eu vou ensinar vocês também a fazer isso, a empreender com o marketing digital, dentro lá do módulo técnico empreendedor. Bora pra esse combate aqui. Trabalha por salário, não por legado. O foco da pessoa é tipo assim, chegou na entrevista, tá, mas quanto que eu vou ganhar? Isso é pensamento de cabeça de galinha, não de águia. Você tem que pensar assim, o que eu vou aprender aqui nessa empresa? O que eu vou aprender? Quem é o cara que vai estar à frente de mim aqui, que vai estar na minha gestão? O que eu vou aprender com ele? Como é que eu vou melhorar minhas habilidades? Ou vou aprender a fazer mais dinheiro? Vou me desenvolver em uma área que eu preciso? Essas são as habilidades do profissional que espera recompensa. Vamos para as habilidades do profissional que constrói valor. Senhoras e senhores, esse atleta tem como habilidade, ele entende que resultado vem antes da recompensa. Como assim? Eu preciso primeiro entregar resultado. Eu preciso primeiro consolidar esse resultado. Não é um negócio assim de um mês. Um resultado sazonal. O cara tá o ano inteiro sem fazer nada, sem entregar nada, sem fazer nada de diferente, escondido. Tá, do nada ele acorda um mês e fala, agora é o meu mês. Aí ele, pum, dá um resultado, bate uma meta, entrega pra caramba, vai trabalhar, chega cedo, sai tarde, tá um mês. Aí no outro mês ele fica assim esperando o gestor reconhecer. Aí o gestor não reconhece. Aí, ó, tá vendo? Adiantou do quê? Eu ter feito tudo isso. Um mês, faça por 6 meses. É desse jeito que tu leva atividade física, dieta, quer fazer um mês. Passou a vida inteira comendo errado, aí quer comer um mês certo e quer perder todos os quilos que você ganhou comendo errado. Onde que essa conta fecha? Meu amigo, minha amiga, não fecha não. Vamos ficar aqui orientado assim pra verdade. Adulto psicologicamente saudável, ele tem a orientação pra verdade. Evidências. Olhe para as evidências. Vamos olhar aqui para esse profissional que constrói valor. Ele entende que o resultado vem antes da recompensa e é um resultado consolidado, tá? Não é um resultado que aparece assim uma vez no ano, um cometa. Ele cria impacto antes de pedir aumento. E tem uma aula que eu ensino como que faz para fomentar esse aumento, essa promoção, tá? Da forma correta. Se destaca porque resolve, não porque exige. Gera oportunidades para a empresa, para o time e para si. Tem visão de dono, mesmo sem ter sociedade, mesmo sem fazer parte da sociedade. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem empresa que, dependendo do tamanho dessa organização, um profissional que entrega muito valor, ele acaba entrando pro quadro de sócios da empresa, que é algo que só depende dele. O dono olha assim e fala, posso perder esse cara nunca. Se eu perder esse cara pra concorrência, meu irmão, já era. Vou botar ele com uma participação aqui. Agrega tanto que é impossível não reconhecer. Sabe que o valor que entrega
define o valor que recebe. Qual desses dois aqui vence esse combate? O profissional que espera recompensa ou o profissional que constrói valor? Onde vocês colocariam a grana de vocês? A aposta estaria onde? Manda nos comentários para mim. Se você se identificou com uma dessas habilidades, comenta aqui com a gente. Fala, poxa, Marcelo, eu tava fazendo isso aqui, tava errado. Não, isso não é vergonha, pessoal. É entender que de fato a gente erra, que de fato nós somos seres que estamos passivos de erro, é se acolher, é ter autocompaixão, mas entender que também a gente precisa tomar uma decisão e mudar. Escrever e reconhecer que estava errando e já ter uma direção do que vai fazer para corrigir é o primeiro passo para a mudança. É esse reconhecimento, é esse entendimento e logo em seguida agir. Beleza? E aqui, se vocês olharem, existem direcionamentos práticos no detalhe do que vocês precisam fazer para crescer profissionalmente, para conseguir uma promoção. Se eu fosse vocês, eu ia imprimir isso só dos comportamentos que são positivos e olhar assim, isso daqui eu tenho que fazer, ler todo dia. E depois olhar, isso eu não posso fazer, ler todo dia. Duvido que vocês não consigam essa promoção, essa contratação, eu duvido. Eu paro de fazer o que eu tô fazendo. Se vocês fizerem exatamente o que tá aqui, 2 meses, 3 meses, duvido. Eu paro de fazer o que eu faço. Vamos lá. Senhoras e senhores, a nossa última luta, o nosso último combate. Prestem atenção. Nós temos aqui, de um lado, o profissional que trava na mudança. Quais são as habilidades desse profissional? Quais são as forças dele? O que ele está trazendo para esse combate? Esse profissional que trava na mudança foca no que vai dar trabalho, não no que vai melhorar. Tem que mudar, ele foca no que vai dar trabalho e não no que vai ter de bom. O foco dele tá em reclamar, em olhar para o negativo. Reclama antes de entender. O cara é ansioso que ele já tá reclamando antes de entender o que vai acontecer, antes de vivenciar, ele já tá reclamando. Já pessimista, já tá olhando, já tá falando, vai dar errado. Ó, foge de gente assim, tá? Se apega ao sempre foi feito assim. Pra que vai mudar? Pra quê? Por quê? Ai, gente chata. Se você tem uma ideia, você leva essa ideia e a maioria fala assim, não vai dar certo, continua. Ó, continua. Testa você pra ver se isso não vai dar certo. Não dá ouvido. Não dá ouvido. Esse profissional aqui, esse atleta, sabota o novo com passividade disfarçada. Chegou uma ferramenta nova, um aplicativo novo, um CRM, uma planilha para preencher, uma ferramenta nova, como é diferente do que era feito antes, fica passivo, faz de tudo para não aprender, para não entender como é que funciona, diz que é muito difícil, que é muito complexo, que tira tempo. Se não fosse positivo, não estaria ali para você usar. Sim ou não? Esse profissional espalha insegurança no time. Esse que trava na mudança, ele espalha a insegurança no time. Espera tudo estar perfeito para poder agir. Vira gargalo no crescimento da empresa. Por quê? Resistente à mudança. Eu sei, pessoal, que a palavra mudar, mudança, ela gera um medo, uma ansiedade. Só que nós não podemos paralisar nessa mudança. Nós temos que ter ferramentas, repertório, para passar por essas mudanças, dando significado, com consciência, com mais leveza, se acolhendo, com autocompaixão, mas também agindo, se movimentando. Esses comportamentos aqui, eles são nocivos para a mudança. Vamos para o segundo atleta, é o profissional que acelera a adaptação, tá? Vamos lá. Ele abraça um novo com responsabilidade, entende que o desconforto faz parte do progresso. E faz. O desconforto faz parte do progresso. Faz perguntas para entender, não para resistir. Tá só perguntando ali para entender como é que vai acontecer, não para criar uma resistência. Propõe soluções ao invés de problemas. Tem aquela pessoa que você leva uma solução, ela é um problema. Solução, problema. Solução, problema. Solução, problema. Seja aquela pessoa que a gente leva um problema, você solução. Problema, solução. Inspira os outros pela atitude proativa e positiva. É o primeiro a testar, errar e corrigir. Vira a ponte entre o que a empresa é hoje e o que a empresa precisa ser. Senhoras e senhores, vamos finalizar aqui essa aula. Vocês conseguiram entender a dinâmica desse treinamento. Eu trouxe 2 comportamentos diferentes, bem diferentes, para que vocês possam analisar e dizer para mim em qual dos 2 vocês colocariam o seu dinheiro. Em qual dos 2 vocês iriam apostar, se fossem lutadores. E por quê? Quando vocês fazem esse exercício, vocês começam a colocar a atenção de vocês naquilo que, de fato, vai garantir uma promoção e uma contratação. Peguem essas habilidades, anotem, é importante anotar. Eu vou pedir para o meu time disponibilizar um arquivo com essas habilidades, quais habilidades que vocês têm que ter e as habilidades que vocês não têm que ter. Se você se reconheceu em uma dessas características, uma dessas habilidades, escreve aqui embaixo, fala, poxa, Marcelo, eu vi ali. Se você se reconheceu, se você se viu em uma dessas habilidades, escreve aqui embaixo, fala, poxa, Marcelo, eu tava errando nisso. Realmente,
poxa, agora você me trouxe clareza. Eu tava achando assim que isso daqui era o correto, mas de fato tá errado. Vou mudar. Escreve aqui pra gente. Espero que você tenha aproveitado, curtido e entendido essa aula. Só vai funcionar se vocês implementarem. Então a partir de agora, tá com vocês, bola passada. Essas são as habilidades que vocês não podem fazer, que são nocivas, e as habilidades que vocês devem ter, que vocês devem treinar, desenvolver. Não vai ser do dia para noite que isso vai acontecer, então treinem de forma exaustiva para que logo em seguida fique automático. Beleza? Então, senhoras e senhores, estamos juntos e até a próxima aula. Ei, agora aproveita e já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir o que a gente está falando aqui. E se você quer aprofundar, se você quer fazer parte dos profissionais que assumiram protagonismo da sua carreira profissional, tem um link na descrição, que é o Acelerador de Carreira Profissional. Um conteúdo rápido, prático, que vai fazer você crescer profissionalmente, conquistar aquela promoção que você tanto quer, o aumento que você tanto deseja, ou aquela mudança de cargo, aquela mudança de empresa, se você está desempregado, aquela contratação que você dorme e acorda pensando. Nesse link, você vai ter acesso ao maior treinamento de desenvolvimento e amadurecimento profissional do Brasil. Não perde tempo, clica agora.